Esse painel falará sobre unindo forças, o papel das associações na economia do futuro. Para esse painel, a moderação contará com o senhor Francisco Carvalho. Por favor, Francisco, vem para cá. CEO no Blockchain do Rio Festival. Uma salva de palmas. Convido ao palco Cíntia Falcão, diretora executiva na Acref. Vem para cá, Cíntia. Diego Pérez, presidente da AB Fintechs. Fábio Coelho, presidente na AMEC. E Ingrid Bart, presidente na AB Startup. Seja bem-vinda. Pessoal, sejam bem-vindos. Bom painel. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer primeiro a Bicrypto por essa iniciativa incrível, esse evento maravilhoso. Gostaria de pedir que vocês se apresentassem. A gente tem aí um tempo para as apresentações. A gente está reunindo um time incrível aqui de associações e instituições muito atuantes no Brasil e passa por um momento inédito, né? A gente tem aí o advento dessa nova classe de ativos, né, que a gente sabe que está trazendo muita inovação para o mercado de uma forma geral, num momento especificamente importante, né, em que a gente tem o Drex, que é, de fato, uma plataforma de liquidação de ativos tokenizados, visando trazer muita inovação, colocando o Brasil numa posição, de fato, globalmente inovadora, né, reconhecidamente inovadora. Então, queria que vocês se apresentassem. Pode começar, Ingrid. Vou começar, então. Primeiro, assim, painel na hora do almoço, gente, muito obrigada pelo prestígio de vocês estarem aqui. Eu sou a Ingrid Bart, sou presidente da Associação Brasileira de Startups, sou empreendedora de fintech. Também queria falar assim, que esse ano é um ano muito emblemático, acho que para o Brasil de uma maneira geral, e isso envolve, acho que todas as nossas associações, que é o ano que o Brasil está recepcionando o G20, é o presidente do G20, acabamos de entregar, né, o G20 para a África do Sul, mas durante esse ano foi muito emblemático a gente ver, de fato, como o Brasil está despontando e está ocupando o lugar que ele deveria ocupar de pioneirismo e vanguarda da inovação mundial. E eu estou como chair do Startup 20, que é o grupo de engajamento do G20, que fala sobre startups, empreendedorismo inovador. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite e obrigada também quem está compartilhando esse momento comigo. Fábio. Boa tarde, pessoal. Sou Fábio Coelho, presidente da Associação de Investidores no Mercado de Capitais, AMEC, uma associação que reúne hoje cerca de 50 gestoras e fundos de pensão. A gente, durante muito tempo, atuava no mercado de ações e agora estamos atuando no mercado de crédito. Então, só no mercado de ações, esses nossos associados, que eu vou dar um pouco do perfil aqui, somavam, o último levantamento que a gente fez só em ações, quase 900 bilhões de reais investidos no Brasil. E agora a gente acompanhando o mercado de crédito, esse número pulou, obviamente, para alguns trilhões. A gente está falando aqui de gestoras dos principais bancos, as assets, de PBTG, Itaú, Santander, Bradesco, gestoras independentes aqui no Brasil, fundos de pensão, ou seja, são grandes investidores institucionais. E, obviamente, a gente vai comentar aqui ao longo do painel, a gente está falando aqui de um público que, durante algum tempo, se concentrou em produtos tradicionais, mas se a gente olha os últimos anos, a criptoeconomia está fervilhando nas discussões aqui desses grandes nomes. É um pouco disso que a gente vai falar, né? Falando também um pouco sobre o Fábio aqui, puxando a fala da Ingrid. Durante muito tempo eu fui aquele cara do sistema financeiro tradicional, servidor de carreira do Banco Central, trabalhei na regulação, vendo o painel dos meus colegas do BC há pouco, lembrando um pouco daquele jeito do Banco Central de regular e tendo que se adaptar aqui também. Fui chefe de gabinete, coordenei projetos de auditoria e etc. Passei muito tempo no mercado de previdência, regulando também Previc, fui diretor, fui presidente. É um fórum onde os reguladores se encontram, os quatro, CVM, SUSEP, Banco Central e Previc, chamado Coremec. Eu presidi o Coremec 2 vezes. Então, a gente está falando assim, de alguém de old school que está caminhando aqui também para a criptoeconomia. É um pouco desse ambiente aqui que a gente vai falar durante aqui o nosso painel, Francisco.
Bom dia a todos. Eu sou a Cíntia Falcão. Hoje eu estou como diretora executiva na CREF. Eu sou advogada de formação, estou aqui denunciando um pouco a idade, mas eu estou um pouco mais de 20 anos no mercado financeiro já. A CREF é uma associação de instituições de crédito, já tem 66 anos de mercado, hoje a gente tem 75 associados, basicamente que atuam no mercado de crédito, então desde as financeiras dos grandes bancos até financeiras mais nichadas, né, do varejo, bancos de montadora. E nosso papel aqui hoje né, dando nome aqui a esse palco junto com a AB Cripto, é trazer um pouco dessa nova economia aqui para os nossos associados. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Diego Pérez, presidente da AB Fintechs, Associação Brasileira de Fintechs. Nós surgimos meados de 2016, como um grupo de aproximadamente 20 empreendedores e empreendedoras que queriam organizar em uma única voz a interação com reguladores, né, Mercado Financeiro de Capitais, CVM, SUSEP, Banco Central. E hoje a gente ultrapassou a marca de 700 fintechs associadas, né? Somos a maior associação de fintechs da América Latina. E a gente também faz parte de um grupo de associações de fintechs, né, Latam, que chama FIA, que é a Fintech Iberoamérica, que organiza ali, reúne mais ou menos 20 associações de fintechs, representando mais de 3.500 fintechs no continente, né, na região toda, né. E falando também sobre a minha pessoa, sou advogado também, tenho essa mancha no currículo, mas eu também sou empreendedor de fintech. Eu trabalhei muitos anos prestando assessoria jurídica para instituições financeiras e empresas de tecnologia que trabalham no mercado de financeiro de capitais. Migrei para o lado empreendedor em 2014, onde eu fundei a SMU Investimentos. E em 2017, 2018, eu também ingressei na AB Fintechs. A Ingrid já foi colega diretora da AB Fintechs com a gente também. Então, a gente está entre amigos aqui. A gente vem acompanhando nos últimos anos o surgimento de uma nova classe de ativos e também, através da tokenização, novos modelos de negócio, novos produtos financeiros vão surgir. Como é que vocês estão enxergando o impacto dessa nova de tokenização e de cripto para o mercado que vocês representam? Ingrid, por favor. Vou começar, então. Assim, por coincidências do destino, né, a gente gosta tanto de associação que eu participei da fundação da AB Cripto em 2018. E o Diego estava lá também. Eu ainda estava com uma posição voluntária na AB Fintechs, eu era líder da vertical de blockchain, e desde aquela época eu enxergo muito potencial nos ativos digitais, de uma maneira geral, Web3, nos protocolos, né, não só de tokenizar, mas de uma maneira ou de outra, criar um movimento organizado com relação a ativos de uma maneira geral, né? Vou dar um exemplo que eu gosto muito, o mercado de arte. Hoje, o mercado de arte é um mercado bilionário e ainda muito informal. E, por causa dessa informalidade, ele acaba sendo impactado com falsificação, por exemplo. Então, olha o poder que a tokenização ela pode trazer para essa classe de ativos e para muitas outras classes de ativos, para gerar mais confiança no mercado, e gerando mais confiança, você traz mais liquidez. Então, a gente não está aqui só porque a gente gosta de arte, no meu caso, ou então porque a gente gosta de blockchain, tokenização, é porque a gente gosta de dinheiro também, e desses mercados organizados, e trazer essa seriedade para alguns mercados que hoje carecem um pouco disso. E, além disso, de você também trazer mais, como eu falei, liquidez para o mercado. Então, criar mercados secundários, por exemplo. Até, acho que você vai falar sobre o equity crowdfunding, né? Mas a gente participou também ativamente das discussões do mercado secundário para equity crowdfunding, para transformar essas plataformas em bolsas. Então, olha o tamanho da oportunidade que a gente tem. E o Brasil é pioneiro nessas discussões. O Brasil
vanguarda completamente absoluta na legislação, nessas discussões, e é muito incrível porque a gente consegue pegar o que tem de melhor em várias legislações ao redor do mundo e melhorar, e essa nossa legislação virar benchmark para outros países. Então, para mim, representa mesmo esse protagonismo brasileiro de discutir, trazer essa liquidez, trazer esses recursos e, de fato, ocupar o lugar de potência que a gente merece. Fábio. Bom, vou começar a sua provocação aqui, Francisco, falando de novos modelos de negócio e também trazer a esfera da tokenização, para falar um pouco do mercado de capitais no Brasil, na fotografia que ele tem hoje, para a gente provocar o que essa nova economia vai transformar um pouco, e está, digamos assim, disruptando muitos negócios que a gente está vendo funcionar aqui já hoje no nosso mercado. Então, a gente está falando hoje de um mercado de capitais, vou começar aqui pelo tradicional, de Bolsa, B3, com cerca de 500, 600 empresas hoje que captam recurso no mercado acionário na B3. Estamos falando de 600 empresas. O processo de abertura de capital de uma companhia, quando ela vai na Bolsa para captar recurso, para tocar seus projetos e etc., é um processo caro. O que é caro? A gente tem uma regra de bolsa que fala que se uma companhia quiser abrir capital, não vale a pena se ela for lá para captar menos de 500 milhões de reais. Fica caro. Às vezes você vê alguma coisa com 200 milhões, 300 milhões, mas eu já colocaria numa linha de exceção. A regra de bolsa, o pessoal fala, 1 bilhão é um número para você ir lá captar recurso na bolsa. Por óbvio, a gente vai entender que nem todo mundo tem essa bala, obviamente, porte, estrutura, para fazer uma captação dessa natureza. Daí a gente começa a se perguntar, como é que a nova economia está transformando esse mercado? Isso sem contar que o mercado de capitais tradicional de bolsa, ele é muito sensível a juros. Juros elevados, como esse que a gente está vivenciando neste momento no Brasil, praticamente gera um deserto de novas captações, de IPOs, etc. E algumas emissões subsequentes de follow-ons acabam virando exceção da exceção. Para vocês terem uma ideia, a gente navega essas oportunidades de abertura de capital, a gente chama de janela de IPO. Pô, tem uma janela de IPO, a última aconteceu no período pós-pandemia ali entre 2020 e 2021. Nesse período de 2 anos, 73 empresas correram para fazer um IPO, uma abertura de capital na Bolsa. Só 73. Mas foi tudo que a gente conseguiu. E para não perder essa janela, muitas companhias que necessariamente assim, não estavam preparadas, hoje na fala do Banco Central, a gente viu falando, olha, para virar um regulado, precisa estar preparado, precisa ter estrutura, ele até deu uma sugestão, ó, precisa fazer uma boa auditoria antes de você virar. Muitas dessas companhias possivelmente não estavam preparadas, correram para não perder a janela. São tickets muito elevados. Então, quando a gente fala da nova economia, com a possibilidade de você fazer emissões genuinamente tokenizadas, nativamente virtuais, né? Não como a gente vê muito acontecer nesse período aqui de transição, de você pegar já um instrumento financeiro como uma debênture, como outro instrumento de dívida e tokenizar, a gente está vendo empresas com tickets pequenininhos, captando 1 milhão, 2 milhões, etc., como uma possibilidade de você reduzir custo, eliminar uma série de intermediários que existe nessa cadeia, né? Você incorporar aqui, a Cíntia pode comentar melhor, o Diego também de formação aqui dos contratos inteligentes aqui, que a gente vai reduzir uma série de custos também no meio desse caminho, mas o fato é que hoje a indústria financeira está muito de olho na tokenização, porque tem um novo modelo de negócio saindo. Se a gente for pegar assim, Fábio, o que você já vê acontecendo? A gente vê aqui uma bolsa para fazer emissão de empresas desse tamanhozinho, que é a Bifor, que tem um grande investidor por trás, que é a própria Núclea, né? Então, a gente vê aqui um mercado nascente, vindo de um ambiente de sandbox, onde empresas aqui pequenas, salvo engano, eles têm 4 empresas que já fizeram esse chamado aqui de mini IPO. Uma delas é aquela garrafinha de proteína que a gente vai no mercado da Mu. Então, a gente vai lá ver a garrafinha vazia com um pozinho dentro. Foi uma empresa que acabou fazendo um mini IPO dessa natureza. Então, essa aqui é uma linha do que a gente está vendo de mercado de capitais disruptando
e transformando. Por outro lado, o meu público, aqui as gestoras de mercado, a gente vê, primeira coisa, né, pega a maior gestora, uma das top 3 gestoras globais aqui, se não a maior, que é a BlackRock, que desde o início do ano começou uma estratégia de comprar bitcoins e se transformou na maior gestora com Bitcoin na carteira, com mais de 30 bi. Então, isso abre uma sinalização para outras gestoras de mercado, para falar assim, caramba, vamos ter produto vindo aqui das gestoras tradicionais, que certamente vão ter que se adaptar aqui também para as novas regulamentações aqui de VASPs e etc., sujeitando tudo, mas eles já estão, principalmente fora do país, negociando, colocando ativos em carteira, montando ETFs, e não é um negócio assim, puxa, vai demorar para chegar. Se a gente vai na B3 hoje, olhando lá os fundos de índice, que a gente chama os ETFs, a gente já tem mais de 1 dúzia de ETF da criptoeconomia sendo negociado no Brasil. Isso é um número relevante. O volume negociado ainda não é lá essas coisas, mas se perceba que é um caminho onde as gestoras tradicionais estão se adaptando. Se a gente olha hoje entre os maiores detentores de Bitcoin do mundo, pegando o número aqui de novembro, né, tirando Mr. Satoshi, tirando Coinbase, tirando Binance, BlackRock passou a ser a primeira, com mais de 30 bi. Depois, com aquela estratégia de compra de dívida da MicroStrategy, que vem em segundo ali com algo muito perto disso. Então, ou seja, gestoras tradicionais tendo que se adaptar. E não é só por uma questão de tecnologia, mas tem algo muito básico no mercado de capitais, para concluir de olho aqui no meu tempo, que vem da estrutura de demanda por esses produtos. Eu conversava outro dia com um ex-representante do colegiado da CVM, que dizia o seguinte, pô, mas aquele mundo que a gente discutia só direitos societários, assuntos de M&A tradicionais, hoje você vai conversar com as novas gerações, só quer produto cripto, pô, tá chato, né? Pô, tudo agora vem daí. Então, assim, é o futuro, vem de demanda geracional, de novos produtos vindo daí. Então, se a gente oferecer uma debênture tradicional para esse público e ele quer um produto aqui vindo da criptoeconomia, obviamente as instituições vão ter que se adaptar. Eu acho que é disso que a gente está falando aqui, Francisco, dessas mudanças que a criptoeconomia estão trazendo aqui para os mercados tradicionais, e nós aqui nas associações muito antenados sobre tudo isso que está acontecendo. Obrigado, Fábio. Cíntia? Bom, eu acho que no mercado de crédito a gente está um passo atrás do mercado de capitais, né? Eu vejo muito ainda uma resistência do mercado, até por não entender direito ainda como que funciona o mundo cripto e principalmente a tecnologia, né? A gente estava falando um pouquinho antes que isso vai muito além da cripto, isso tem a ver com tecnologia, com melhora de procedimento, mas o mercado de crédito já tem caminhado a passos lentos, mas no modelo de tokenização, então a gente já vê diversas operações envolvendo tokenização, mas eu acho que tem um caminho principalmente de melhora de procedimentos, de melhoras operacionais, de diminuição de custo, de retirada de intermediação para as operações de crédito que a tecnologia, né, blockchain e o que a criptoeconomia pode ensinar para a gente. Desde que se começou a discutir DREX, né, quando a gente chamava de CBDC ainda, lá no começo, eu lembro que um caso de uso o caso de uso que eu mais gostei, na verdade, que tem tudo a ver com o que a gente hoje trabalha lá na CREF, né? A gente tem uma vocação muito grande para o mercado de financiamento de veículos lá, muito embora a gente discuta tudo, mas veículos está ali no nosso DNA desde sempre. Mais de 90% das instituições de crédito que financiam veículos no país são nossos associados. E o melhor caso de uso é o de financiamento de veículos, né? E a gente fala de uso de smart contracts, né? Que o Fábio falou aqui. Então, assim, um sonho é você poder escolher um carro num site, né? Numa plataforma, fazer a compra daquele veículo através de um financiamento e ter ali um workflow num smart contract que você financia, o crédito é aprovado, você registra o veículo no Detran, você põe o gravame lá na B3, depois você emite o documento do veículo na mesma plataforma. Quando você termina de pagar,
Todas as baixas já vão estar programadas, então a baixa do gravame, a baixa do registro, a exclusão de todas essas restrições do documento, a emissão do documento novo, tudo isso dentro de uma mesma esteira, sem a necessidade de ter todos esses intermediários que demandam tempo, geram custos e que a gente pode fazer isso tudo dentro de uma plataforma.